Olá, eu sou o Léo Correia, aqui do Lê Economista. E deixa eu contar uma história antes de tudo. Essa história eu ouvi um tempo atrás e eu sempre achei ela muito interessante. Num país asiático, tinha uma criança que só fazia maldades. Era uma criança muito ruim. E um monge. Se a gente está falando de país asiático, é claro que tem que ter um monge, senão não tem graça, não é? E essa criança muito má um dia falou o seguinte: eu vou pregar uma peça nesse monge. Pegou 2 passarinhos, um em cada mão, e chegou e falou o seguinte: bom, vou falar pro monge o que eu tenho na minha mão. Dependendo da resposta que ele falar, eu vou mostrar um passarinho vivo ou um passarinho morto. E chegou pro monge, falou: monge, o que eu tenho aqui na minha mão? O monge olhou, percebeu que era um passarinho e tal, sabendo da índole da criança, né? Ela falou: olha, menino, o que você tem na sua mão é o poder da escolha. Se ele ia fazer algo ruim, se eu ia fazer algo bom. Então, quando a gente fala aqui no canal, a gente ensina a linguagem do poder, é porque o poder está muito relacionado com a escolha. A gente faz decisões econômicas em situações, em contextos, os quais a gente menos imagina. Na hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, se é uma grande decisão da vida, se é uma decisão que pode parecer até mais trivial. Nossa vida e o nosso cotidiano está repleto de decisões econômicas. Então, aí você fala para mim, né, o que é uma decisão econômica? Porque tudo eu vejo em termos de economia. Porque a economia ela estuda basicamente a alocação de recursos escassos. E, infelizmente, a grande realidade dessa vida, desse plano que a gente está aqui, é, de certa forma, uma restrição, pelo menos material. Você pode fazer o que quiser, espernear, chorar, reclamar, mas o seu dia não tem mais do que 24 horas. Né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, tudo que a gente faz leva tempo. Tudo que a gente faz, a gente está alocando recursos que, de certa forma, podem ser escassos ou não. Então, quando a gente fala aqui do poder da escolha, é no sentido de trazer um pouco da teoria que parece ser um mundo tão distante, parece ser um mundo tão complicado, parece ser um mundo de um monte de gente que fala que ninguém entende, trazer de tal forma que para você te ajude a tomar decisões de maneira mais confiantes. Por quê? Quando a gente vai, toda decisão que a gente vai tomar, a gente não consegue, né? É praticamente impossível adquirir toda informação, né? Toda informação que a gente necessária para tomar uma decisão, e ainda mais o que vai acontecer no futuro, tudo isso é impossível a gente ter de mão na hora que a gente vai tomar uma decisão. No entanto, se eu tenho a confiança e a segurança que eu consegui usar toda a informação disponibilizada naquele instante da melhor forma, consequentemente, isso dá poder. A nossa motivação de criar esse canal é exatamente essa: traduzir o que a teoria econômica tem de excelente para ajudar na nossa vida na tomada de decisão. Porque isso envolve entender, de certa forma, os custos envolvidos para cada decisão que a gente vai tomar. Ué, se a decisão econômica está relacionada com a alocação de recurso, se eu entendo melhor os custos envolvidos aí de cada escolha, isso me dá segurança. E o engraçado que é um aspecto que, infelizmente, a gente não toma muita atenção. Né? Como que você toma a decisão? Né? Como que é a forma? Como que você usa a informação disponível para você naquele momento, na hora que você vai tomar uma decisão? A última pesquisa que eu fiz envolvendo, e olha só, né? A gente pensa que as decisões econômicas, elas não estão só no nosso dia a dia. Porque, inclusive, ainda a gente vive numa democracia e a gente tem que fazer escolhas políticas. E o engraçado que, com essa pesquisa que eu fiz,
pelo menos para essa eleição de 2020, foi a última, as eleições municipais, você acredita que a maneira como o prefeito aloca os recursos da cidade, por exemplo, se ele vai gastar mais com educação, se ele vai gastar mais com saúde, se ele vai gastar mais com assistência social, não impacta a probabilidade de ser reeleito ou não. Ou seja, as escolhas políticas que nós, como brasileiros, fazemos, não leva em consideração a maneira como os políticos fazem política. Pelo menos do ponto de vista de política econômica. Bizarro isso, não é? Então, entender da economia para a gente fazer escolhas do dia a dia, até pensar do aspecto político, é essencial. Não só para a gente conseguir ser cidadãos mais ativos, mesmo que você não seja tão interessado em política, mas para eu conseguir ter confiança de que eu tomei a melhor decisão com o estoque de informação que eu tinha naquele momento. E isso sim é poder. E essa aqui é a grande motivação do canal. Porque cansou, pelo menos a minha parte, como economista e até como professor, ver que toda essa lista de conhecimento que é importante para a gente se transformar, para a gente fazer a vida melhor, não só para a gente, para todo mundo que está ao nosso redor, não chega para o grande público, ou não é miuçada da maneira como o grande público consegue assimilar. Então, o nosso papel aqui é exatamente fazer essa ponte. Indicar que se a gente entende um pouquinho da linguagem do poder, né, dessa linguagem da economia, isso traz poder. Bom, e por que tem a linguagem no meio? Economia, por ser uma ciência, ela também tem códigos, ela também tem uma sintaxe, ela também tem algumas regras gramaticais, por assim se dizer. E quando a gente entende pelo menos o básico, a nossa segurança ela aumenta de maneira considerável. Por exemplo, a gente consegue entender que, na verdade, essa história de juros zeros não existe. A gente consegue entender e ter confiança em relação que qual é o tipo de política econômica que vai ter impacto na nossa vida, como que essas políticas vão ter impacto na nossa vida. E quando a gente tem certeza disso, quando a gente consegue entender disso, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes, inclusive quando a gente fala de escolha de candidatos. Então, desde como se você vai escolher, se você vai dormir 1 hora a mais, ou se você vai estudar 1 hora a mais, até um político, até se você vai comprar uma casa, se você vai ficar de aluguel, se você vai comprar um carro, ou vai tentar alugar um apartamento perto de onde você trabalha, tudo isso envolve decisão econômica. E aqui a gente vai ajudar a você a trazendo como transformar a teoria econômica de maneira tão distante para o nosso dia a dia. Porque é assim que eu acredito que a economia é. A economia, ela está perto da gente. E já cansou, pelo menos a mim, imaginar que economia é algo tão distante. Percebe que quando a gente vai trocar um papo no boteco, vai conversar com os amigos, um momento mais contraído, todo mundo é político, todo mundo é médico, todo mundo é técnico de futebol. Mas quando fala de economia, todo mundo fica um pouquinho mais do lado. Imagina que quando você tem interesse em alguma coisa, que nem você ou algum familiar, se algum ente querido seu tem algum problema de saúde, você vai dar uma olhadinha no Google, né, o que significa essas coisas. Por que a gente não começa a fazer isso com a economia? E com certeza isso vai te dar um poder que eu imagino que você não tinha pensado até nesse momento. Bora com a gente?